Ok. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa coletiva de imprensa através das redes sociais oficiais da Prefeitura de São Bento do Una. É um prazer ter a companhia de todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para tratar de assuntos relativos à pandemia do novo coronavírus e, obviamente, da Covid-19. Hoje contaremos com a presença da prefeita Débora Almeida, da secretária de Saúde, Aline Cordeiro, e da secretária de Planejamento e Gestão, Janiquele Mendes. O formato de hoje será semelhante aos anteriores. Começaremos com as considerações das participantes da coletiva, da prefeita Débora Almeida, em seguida das secretárias. Depois passaremos para as perguntas da imprensa, que já foram enviadas para a gente. E, por último, passaremos para as perguntas das pessoas que estão participando através das redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto dos veículos que estão retransmitindo essa coletiva. Então, desde já eu agradeço a todos a presença e a atenção, e passaremos agora a palavra para a Prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida. Boa noite a todos, a todas. Quero saudar aqui as secretárias Aline, a secretária Kelly. Quero saudar também a todos vocês que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, pela Rádio São Bento FM, pela TV SB Una, pela TV Diário, pelas redes sociais da Prefeitura Municipal, tanto YouTube quanto Facebook e Instagram. Mandar um grande abraço para todos vocês, como também a todos vocês, veículos de comunicação, que sempre encaminham suas perguntas e estão fazendo a transmissão. Vou começar hoje a nossa coletiva, passando para vocês o nosso boletim atualizado do dia de hoje, com base nos resultados que nós tivemos ao longo do dia. E aí nós temos confirmados aqui no nosso município 159 casos positivos confirmados. Ontem nós tínhamos 152, então nós tivemos um acréscimo de ontem para hoje de 7 casos positivos que foram confirmados. O ponto muito positivo que a gente tem para apresentar hoje para vocês é que desses 159 casos, nós já temos 78 curados, né, que já apresentam a cura clínica. Então, hoje nós temos no nosso município um número considerável de pacientes, quase 50%, né, 78 vezes 2 dá 156. Então, quase 50% dos pacientes que positivaram no nosso município, eles estão curados. Nos últimos dias, infelizmente, nós tivemos aqui no nosso município alguns óbitos. Nós tivemos alguns óbitos de casos confirmados, né, tanto que nós estamos com 15 óbitos confirmados. Naldinho, acho que a tela você está apresentando um boletim que está desatualizado. O primeiro. Vai trocar. Pronto. Nós estamos já com 15 óbitos, né, que foram confirmados no nosso município, e nós temos 3 óbitos em investigação. Nós fizemos um levantamento desses óbitos, a secretária Aline fez um levantamento desses óbitos, e basicamente essas pessoas, elas são idosas. Quando elas não são idosas, elas apresentam alguma comorbidade, né, alguma doença pré-existente. Então, por exemplo, nós temos pacientes idosos com 80 anos que não tinham nenhuma comorbidade, né, e que infelizmente foram vítimas da Covid. Nós temos pacientes com 57 anos, mas que tinham uma doença pulmonar anterior e aí agravou. E nós temos também pacientes com 47 anos, com 48 anos, né, que tinham obesidade e diabetes ou hipertensão, e que a Covid, quando acometeu a esses pacientes, infelizmente eles não conseguiram reagir, né? Então a gente deixa o alerta aqui, não apenas os idosos, mas principalmente pacientes jovens, né, com obesidade acima do peso, com diabetes, com hipertensão, vem sofrendo muito.
E assim, o quadro que a gente também está vendo é que nós temos alguns pacientes, inclusive, que estão em UTI. O caso de um paciente que ontem o médico ligou e disse que ele estava com uma melhora significativa e que provavelmente ele teria alta, ele não estava entubado. E quando foi hoje, ele teve uma piora e teve que vir a ser entubado. Então, é uma doença bastante traiçoeira, a gente não sabe como vai reagir para cada uma das pessoas. Então, é bastante preocupante. Então, é importante que cada um de vocês que estão nos ouvindo, o cuidado, a atenção, a necessidade do isolamento social, só sair de casa se for realmente necessário e se precisar sair de casa, utilizar a máscara. Dos 4 respiradores que nós temos no nosso município, um dos respiradores está em uso, né? Um paciente agora à tarde que teve que ser entubado, né? Provavelmente agora à noite ele deve ser transferido para um leito de UTI em algum hospital de referência do estado de Pernambuco. Os nossos leitos, nós já estamos com os 70 leitos que nós tínhamos programado, então os 70 leitos já estão prontos e atualmente nós temos 12 leitos que estão ocupados. A gente traz para vocês também hoje, e a secretária Kelly depois vai poder explanar de forma mais detalhada para vocês, o plano de retomada de atividades econômicas, que vem sendo organizado pelo governo do estado, tanto para a capital região metropolitana, como também para o interior. Tem algumas diferenças. É importante falar aqui para vocês que a gente vai ter um novo normal, né? A gente não vai ter o normal que a gente tinha anteriormente. Então, as atividades que serão autorizadas a retomar suas atividades, elas vão voltar a funcionar, mas elas vão voltar seguindo novos protocolos. Protocolos específicos em algumas modalidades, em algumas atividades, e outros mais gerais, mais protocolos de higiene. Então, a secretária Kelly depois vai passar de forma mais detalhada para vocês. Mas a partir de hoje, de 8 de junho, nós já tivemos a autorização das atividades do comércio atacadista, que inclusive está seguindo protocolos específicos que tem para o comércio atacadista. A construção civil, obras de construção civil também retomam e também segue protocolos, e shopping centers e centros comerciais como ponto de delivery e coleta, né? Ponto de coleta de mercadoria ou então delivery de entrega. A partir do dia 10 de junho, conforme as orientações do governo do estado, a gente já vai ter alguns consultórios, como, por exemplo, consultórios ambulatórios de profissionais que já poderão funcionar, mas eles terão que seguir protocolos específicos, né, para se evitar a contaminação, tanto do profissional quanto dos pacientes. E aí também será autorizada a abertura das óticas, que também seguirão um protocolo, isso a partir do dia 10 de junho. Aqui no nosso município, a partir do dia 10 de junho, o CAIPD, que é o Centro Judite Medeiros, ele vai passar a funcionar, né, com atendimento com a psicóloga, com fisioterapeuta, né, os 2 fisioterapeutas e a fonoaudióloga. Como é que vai ser feito esse atendimento? A professora Miriam, né, o secretário Hildo e a secretária Aline tiveram uma reunião hoje, e aí eles vão fazer um levantamento das crianças, dos jovens que precisam desse acompanhamento, e o CAIPD vai telefonar para vocês, marcando o horário, porque não pode existir aglomeração. Então, esses atendimentos serão por hora marcada, e aí também vai ter que ser seguido um protocolo, né? Tanto para o paciente vai seguir, quanto também o profissional de saúde, e aí vai ter também a higienização do ambiente. Então, a gente vai estar retomando as atividades do CAIPD. E a partir do dia 15 de junho, as lojas de varejo, né, tanto de rua quanto de bairro, elas vão poder funcionar. Elas vão ter que seguir um protocolo específico também. Aqui no nosso município, a gente já tem um protocolo específico
para supermercados, padarias, aqueles de atividades essenciais. Então, essas lojas também de varejo, elas terão que seguir um protocolo, né? A secretária Kelly depois vai poder especificar de forma mais detalhada, e aí dúvidas que vocês tiverem também, vocês varejistas, donos de lojas do comércio, podem entrar em contato com a Sala do Empreendedor. O que é importante a gente falar aqui para vocês que estão nos ouvindo, né? A gente vai ter uma retomada das atividades, mas não é para todo mundo sair de dentro de casa e correr para a rua, não, e correr para o comércio, não. A gente tem grupos de WhatsApp, né, do É de Casa. Cada um desses comércios, eles organizaram a entrega, a delivery, a entrega em sua residência. Então, não é necessário que você saia de casa para você ir fazer essas compras. Você pode entrar em contato e ele vai estar entregando. Então, só sair se realmente for necessário. A partir do dia 15 de junho também, a gente vai ter a retomada, né, das atividades de salões de beleza e centros de estética, né? Então, é necessário também, eles vão seguir um protocolo específico, né? Tem que ser um paciente, não, um cliente por vez. E aí os equipamentos, os aparelhos que forem sendo usados, eles vão ter que ser esterilizados a cada uso, né? Então o ambiente também vai ser esterilizado e vai ser essa higienização. Existe uma previsão também no dia 15 de junho para a possibilidade de treinos de futebol profissional. O protocolo está sendo organizado pelo governo do estado. A primeira informação que nós tivemos é que esse treino, né, que está sendo autorizado dia 15 de junho, são treinos profissionais, né, de times ligados à CBF, à Federação Pernambucana. Então, são times profissionais. Então, não é qualquer pelada, não é qualquer time, ele está dizendo aqui, time, treino futebol profissional. Então, vamos aguardar esse protocolo, ele vai trazer mais especificações. De início, a informação que nos passaram foi essa. A partir do dia 15 de junho, também estará autorizado o comércio de veículos, aluguel, né, de veículos e vistoria de veículos. Então, provavelmente, o Detran vai retomar as vistorias. Então, não vai voltar todo mundo de uma vez, né? Então, tem uma previsão de voltar com apenas 50% dos funcionários. Nós fizemos a aquisição de uma processadora para o nosso raio-x. Então, durante essa semana, o nosso raio-x não funcionou no hospital. A gente está aguardando o fornecedor fazer a entrega, era para ele ter entregue na última sexta-feira, né? Ele não entregou, hoje também não. Então, a gente já entrou em contato, ele disse que estava rastreando onde estava essa mercadoria para estar fazendo essa entrega aqui no nosso município. Então, a gente já está providenciando isso, está acompanhando, está cobrando junto ao nosso fornecedor também. A Secretaria Municipal de Educação, ela fez a entrega das cestas básicas, né, com aquele recurso que veio para o PNAE, do Programa Nacional de Merenda Escolar. Foram mais de 1.800 famílias que foram beneficiadas. O nome dessas famílias, né, que foram beneficiadas, eles constam no portal da transparência da Prefeitura Municipal. A partir do dia 15 de junho, será feita a distribuição de novas cestas básicas. Então, a professora Miriam, né, junto com toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, já está fazendo essa organização das cestas. Na próxima semana também serão entregues os cadernos de atividades, né, para todos os alunos do nosso município. Algumas pessoas nos perguntando sobre a retomada das aulas. Não existe ainda um plano de retomada das aulas, né? A professora Miriam, junto com todos os demais secretários municipais de educação de todos os municípios, secretários estaduais, Conselho Nacional de Educação, todos eles estão, né, em busca e tentando construir algo, né, que possa, de forma segura, que as aulas possam retomar. Por enquanto, hoje, a gente não tem ainda uma previsão de quando vai acontecer essa retomada das aulas. Então, a gente ainda não tem essa previsão.
As barreiras sanitárias, né, nós continuamos com as barreiras sanitárias nos acessos, né, de Capoeiras, Belo Jardim, Lagedo e lá na Vila do Espírito Santo, né, na entrada da Vila do Espírito Santo. A partir dessa semana, a gente está estudando, né, e organizando para fazer uma barreira itinerante, né, onde ela vai estar em várias localidades aqui do nosso município, de forma itinerante também, de forma educativa e também aferindo a temperatura das pessoas. Durante essas últimas 8 semanas, né, que as barreiras sanitárias funcionaram, foram mais de 50 mil veículos que foram vistoriados. Então, é um número bastante significativo, né, vem atuando de domingo a domingo e tem sido muito importante. Durante essa semana, a semana passada, a partir da terça-feira, nós também tivemos início ao teleatendimento, né, e tem sido muito bom, né, as pessoas têm gostado muito. Nós disponibilizamos um telefone, e aí se você apresentar algum sintoma, tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato das 8 da manhã às 8 horas da noite, e uma enfermeira vai fazer esse atendimento a você e vai passar as orientações, né, se for necessário, você será encaminhado para a unidade básica de saúde, né, um posto de saúde, ou você poderá também ser encaminhada para o hospital municipal, dependendo do caso, ou pode ser também que as orientações sejam já suficientes com o teleatendimento. Então, tem sido muito importante para a população. Nós também tivemos o decreto que foi regulamentado sobre a questão da proibição dos funerais em casos suspeitos ou positivos, né, de Covid-19, e aí também o disciplinamento dos funerais naqueles outros, quando a morte, o óbito aconteceu por outras causas. Então, também tem algumas delimitações, como a limitação do tempo e a obrigatoriedade das pessoas estarem utilizando a máscara. A Prefeitura Municipal também organizou, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ela dá uma assistência, o auxílio funeral, né, para aquelas famílias em vulnerabilidade, como também nós temos profissionais que fazem um atendimento, psicólogo, assistente social, que também estão dando esse apoio a essas famílias que perderam os entes queridos. Nós tivemos também o decreto das fogueiras, nós fizemos um levantamento e durante o mês de junho nós temos uma elevação, um acréscimo do número de atendimentos tanto no hospital municipal quanto nas unidades básicas de saúde, com pacientes que apresentam dificuldade respiratória. E como todos vocês sabem, o Covid-19, ele ataca principalmente as vias respiratórias, os problemas. Então, apesar da gente ter 159 casos confirmados no nosso município, nós temos muitas pessoas que não foram testadas, né? Elas estão com sintomas simples, elas não foram testadas, mas elas estão no isolamento. E aí a gente tem até pessoas também que podem estar contaminadas e estão assintomáticas, e com a fumaça das fogueiras serem prejudicadas. E aí, ou então uma pessoa que não é nem positiva, nem testou positivo, nem é suspeito de Covid, mas ela ter que vir para o hospital e correr um risco de no hospital ser contaminado. Então, o município decretou, né, a proibição de acender as fogueiras aqui na zona urbana do nosso município, nos povoados e vilas, né? Nos sítios você pode acender, mas a gente deixa aqui a preocupação da gente e o pedido para que vocês não façam aglomeração, né? Mesmo que você faça no sítio lá sozinho, lá no mais distante, você não faça aglomeração de pessoas, porque as reuniões entre amigos e familiares, infelizmente, por meio nelas a gente está tendo bastantes contaminações também, então a gente pede a vocês esse cuidado. Inclusive, nós recebemos uma recomendação do Ministério Público, que foi encaminhada para todos os prefeitos do estado de Pernambuco, também orientando a proibição de acender fogueiras na zona urbana do município. Sobre os testes, nós estamos fazendo os testes, né, conforme a orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e conforme a necessidade, ela vai sendo atestada pelos médicos do nosso município. Então, nós recebemos alguns testes do Ministério da Saúde, fizemos a aquisição de alguns testes
E daqui para amanhã ou depois de amanhã, a gente vai estar recebendo mais alguns testes, né, que a MUP está também fazendo a distribuição desses testes que vêm também do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Então, a gente vai estar tendo uma possibilidade até de testar mais. Então, o que é que pode acontecer nos próximos dias? Nos próximos dias, a gente vai testar mais pessoas. Então, provavelmente, esse número de confirmados, ele tende a aumentar mais. Então, é uma coisa que vocês estão vendo muito. Quanto mais o município testa, mais ele tem casos confirmados. Quanto menos o município testa, menos casos confirmados ele tem. Então, São Bento do Una sempre a gente vem testando, e a gente faz questão de fazer isso para que a população tenha conhecimento. Uma dúvida que as pessoas estavam perguntando, a prefeitura coloca que é suspeito ou coloca que o óbito foi de Covid-19 porque ela recebe algum recurso a mais do governo federal? Não, não existe recurso a mais, pelo amor de Deus, né? E mesmo que existisse, meu Deus, quem é que quer um dinheiro desse diante de um óbito de uma pessoa? Né? O que é que a gente está fazendo? A gente quer salvar as vidas das pessoas. Então, isso é uma informação falsa, isso é uma informação de quem não entende, de quem quer levar, né, pregar o ódio. Então, não existe recurso distribuído para os municípios conforme a confirmação de casos positivos ou conforme a quantidade de óbitos que acontece no município, né? Na outra coletiva eu falei isso, eu estou repetindo novamente. Um outro ponto também sobre os leitos. Os leitos, quando eles são ocupados por pacientes, né, confirmados positivos do Covid-19, nós informamos ao Ministério da Saúde. Existe uma previsão do Ministério da Saúde disponibilizar R$ 1.600 por leito, mas aqui em São Bento a gente ainda não recebeu nenhum recurso, tendo em vista, em razão dessas informações que nós já passamos até esse momento. Eu vou passar agora aqui para a Aline e depois para a Kelly, para que eles possam complementar também. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma coletiva, estamos aqui para passar mais informações para vocês. Eu vou só complementar a fala de Débora, que eu acredito que ela já fez uma boa explanação, né, de tudo que a gente ia conversar. Quando ela falou ali a respeito de internamento, nós temos 12 pacientes internados no nosso hospital municipal, com os pacientes clinicamente estáveis e apenas um em uso do respirador. Salientando que nós temos 4 respiradores que estão sendo de essencial importância para o município. Ontem mesmo nós estávamos com 2 respiradores em uso. Então a gente vê a importância da aquisição desses respiradores para o município. Reforçando também a questão do óbito. Ontem nós tivemos um acréscimo, né, tanto nos óbitos confirmados como nos de investigação. Esses óbitos de investigação, nós temos 3. 2 aconteceram no hospital municipal, que foi um pela manhã e um à tarde, e um no hospital no Mestre Vitalino, em Caruaru. Então nós coletamos suave e estamos aguardando o resultado para poder colocar como confirmado ou descartar o óbito por Covid. Hoje nós tivemos a confirmação de 7 casos positivos, né? Como a Débora falou, esses 7 casos, todos os 7 foram realizados no hospital municipal, todos eles foram testes rápidos e tivemos 3 descartados. Uma outra novidade também é o telemedicina, como a Débora falou. A gente está usando desde a semana passada o telemedicina, que são as enfermeiras, elas estão no plantão de 12 horas, 8 da manhã até 8 da noite, e nós tivemos 47 atendimentos por telefone, chamada, fora as inúmeras mensagens que são repassadas diariamente. Então a gente está vendo que está sendo uma demanda boa, né? O pessoal está sendo atendido. Eu quero agradecer ao pessoal, às meninas que estão no teleatendimento, né, as enfermeiras, que não estão medindo esforços para passar as informações e para que tudo seja da forma correta. Quanto à chegada de novos testes rápidos, nós estamos indo pegar amanhã na gerência, na 4ª regional. A AMUP disponibilizou esses testes para os municípios e nós ganhamos uma quantidade de testes, né? E a população vai começar a ser testada à medida da necessidade que os médicos acharem e também dentro dos protocolos.
nós não podemos sair de dentro do protocolo. Então, à medida que o médico for vendo a necessidade, então vai haver a testagem da população e nossos números vão aumentar, que é bom para a gente ficar em alerta, né? Porque assim, a gente está testando muitas vezes quem é sintomático, mas existem muitas pessoas que estão assintomáticas, então a gente tem que se prevenir. Outra parte também que eu vou falar um pouquinho é a respeito da parte financeira. Hoje, nós estamos com o nosso gasto total de 671.859. Hoje é o gasto total com o Covid-19, né, até o meio-dia, quando a gente fechou o nosso balanço. Repetindo que apenas recebemos do governo do estado 147 mil e do governo federal, do governo do estado 120 mil e do governo federal 147. E assim, sem previsão de chegada de novos valores. E as nossas despesas, elas continuam aumentando, né, e a gente não tem uma previsão de quando vai vir mais repasse. Então a gente já começa a ficar um pouco em alerta quanto aos nossos gastos. De bens fixos, que são bens duráveis, a gente adquiriu 210 mil reais de bens duráveis, como respiradores, como monitor, bomba de infusão. Então, esses equipamentos, as camas, esses equipamentos, eles foram adquiridos e estão no hospital municipal, né, para uso da população. A gente espera que a população não precise, mas se precisar, nós estaremos à disposição. Fizemos nossa parte, né, equipamos, compramos medicamentos, fizemos a contratação de profissionais. Então, fizemos a nossa parte para que, se você precisar, você vai ser atendido. Mas a população precisa ter consciência, né, que os números estão aumentando e que a gente tem que se ajudar. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente vai estar lá para ajudar, mas se cada um não fizer, vai chegar um limite que a gente não vai conseguir dar conta, né, da população. Então, fica aqui o nosso apelo, né, para que cada um faça a sua parte e colabore também com a gente nessa campanha de salvar vidas. Eu acredito que eu já passei todas as informações e a gente vai completando à medida da coletiva. Vou passar para a Kelly para que ela possa dar continuidade. Bom, boa noite, Débora, boa noite, Aline, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Hoje eu tenho uma missão de tentar sintetizar todos os protocolos que o governo apresentou para esse processo de reabertura. Como Débora colocou, esse processo de reabertura, ou como eles estão chamando de convivência com a pandemia, com o Covid, ele vai trazer a gente, vai nos levar, aliás, para uma nova normalidade. A gente não vai mais voltar àquela normalidade que a gente vivia. Os comércios vão começar com essa fase de abertura, mas seguindo algumas determinações para que essa abertura não gere um aumento grande de casos e de contaminação. Por isso que é importante, uma das coisas que Débora disse, que o comércio vai abrir. Mas é interessante que as pessoas lembrem que a orientação ainda é a mesma. Fique em casa. Busquem sair de casa para o necessário, para o que você realmente não pode fazer de casa. Para ajudar nesse processo, a prefeitura, através da sala do empreendedor, desenvolveu uma série de grupos. Esses grupos hoje já contam com aproximadamente 200 pessoas, aliás, 2.000 pessoas envolvidas, entre comerciantes, entre consumidores. Então, nesse grupo, a gente consegue levar até você o número dos mais variados serviços que a gente pode desenvolver no município, que você tem acesso sem sair de casa. Desde mercados, as lanchonetes, produtos variados. Temos também um cadastro nesse grupo por mais de 220 empresas. E vale lembrar aos comerciantes, as pessoas que fazem algum produto, entrem nesses grupos, cadastrem seus produtos, porque tem muita gente procurando. Mas se você precisa ir na rua, vamos ter cuidado e buscar evitar as aglomerações. Como a Débora já falou no início, desde o dia 8, né,
hoje, no dia 8, a gente já iniciou um número de ações funcionando. Nós já temos a construção civil, o comércio atacadista, os shopping centers, e esse tipo de atividade voltaram a funcionar seguindo os protocolos de atendimento e higienização. A partir do dia 10, a gente vai iniciar com os consultórios, ambulatórios de profissionais de saúde, serviço de apoio diagnósticos, terapêuticos e óticas. Como se dará esse protocolo de atendimento? Não saiu até esse momento um protocolo específico para essas atividades, porque essas atividades não estavam previstas para iniciar as atividades agora no dia 10. O que nós temos até hoje é um protocolo padrão, que vai definir que, ao abrir os estabelecimentos, deverá se atender ao distanciamento, evitar as aglomerações, evitar o compartilhamento de utensílios. Todos os funcionários que vão começar a trabalhar agora, eles vão ter que ter um cuidado especial. Afinal de contas, vocês vão estar atendendo pessoas e vocês podem tanto receber pessoas que podem estar infectadas e não sabem, como você pode estar infectado e não sabe. Então, toda a atenção é importante. Então, todas as ações de trabalho vão ter que ser diferenciadas. Então, tem que ter cuidado com evitar o compartilhamento dos utensílios, seja de uso pessoal ou até da própria loja, do seu próprio comércio. Organizar equipes em grupos foi uma da própria loja, do seu próprio comércio. Uma medida também que foi apresentada é as empresas que têm maior número de funcionários busquem criar grupos de trabalho. Por quê? Para que evite que, se um funcionário se contaminar, ele contamine todos os colegas de trabalho. E aí, para o comerciante, vai ser um problema, porque ele vai perder sua mão de obra, porque todos vão ter que ser afastados por um problema de saúde. Então, no protocolo geral, o protocolo padrão também traz isso. Criar-se esses grupos de trabalho para que no momento você consiga interromper uma possível contaminação dentro do estabelecimento. Evitar os contatos próximos. Dentro dos estabelecimentos, tem que ter atenção à quantidade de pessoas dentro do estabelecimento. As filas na porta do estabelecimento têm que ser organizadas pelos donos do estabelecimento para as pessoas respeitarem o distanciamento mínimo, que sempre é colocado aquele distanciamento de 1,5 metro, mas sempre que evitem se aglomerar nas portas também do comércio. Instituir umas barreiras físicas entre o atendente e os clientes, se é um caixa, se é um balcão, sempre que possível, utilizar uma forma de proteção, seja aquelas placas de acrílico, que alguns estabelecimentos já estão utilizando, seja aquelas faciais, também é uma forma de você criar essa barreira. Todas as pessoas que adentrarem em qualquer estabelecimento devem estar usando máscara. Não pode, de maneira alguma, deixar uma pessoa adentrar no estabelecimento sem usar máscara, como todos os funcionários precisam estar usando as máscaras. Os funcionários também têm que ser orientados a estarem usando o álcool em gel para lavar as mãos, ou água e sabão, e todas as pessoas, ao adentrar no estabelecimento, também precisam fazer essa higienização das mãos. Por quê? Para que essa pessoa que vai entrar no seu estabelecimento faça a higienização das mãos e evite a contaminação dos produtos do seu estabelecimento através do toque. Reforçar a limpeza e desinfecção de todas as superfícies de dentro dos estabelecimentos. Balcões, cadeiras, qualquer tipo de superfície que tem dentro do estabelecimento precisam ter atenção dobrada. Uso de recipientes. O exemplo da ótica. Se você vai abrir sua ótica, todos os produtos dentro do estabelecimento
precisam ser higienizados. Nada pode passar de um cliente para o outro sem uma higienização. Bem como nos estabelecimentos que tiverem disponibilidade de água para os clientes tomarem. Não pode servir com copos de vidro. Todo mundo tem que utilizar o individual. Cada funcionário tem que ser o seu copo ou só descartável. Atenção também à ventilação dos ambientes. Ver como é que está a situação dos ar-condicionados, as clínicas que trabalham com uma área mais fechada. É importante ter uma atenção às ventilações. Se possível, portas abertas, janelas, para que o ar circule. Caso não aconteça, o ar-condicionado tem que ter uma limpeza maior, para evitar que o vírus também fique dentro do seu estabelecimento. Na próxima semana, a partir do dia 15, a gente vai estar sendo liberado, que eu acredito que será a grande maioria do nosso município, estará abrangida aqui, no dia 15, onde funcionará o varejo de rua, bairros e centros, com até 200 metros quadrados. O que são esses? Nesse momento, vai entrar a maior parte do nosso comércio, que é o que está fechado, que a gente vê hoje fechado. Essas empresas, elas vão poder voltar a funcionar, seguindo todas essas orientações que eu já passei, e também ter atenção nas lojas, principalmente de vestuário. Além dessas orientações, já está disponível, a gente vai estar divulgando aí também na página da prefeitura, nos grupos, na sala do empreendedor, o protocolo específico para o varejo. Nas lojas de vestuário, bijuterias, cosméticos, não pode, de maneira alguma, ter a prova dos produtos. Você vai na loja de bijuterias, você não pode estar provando, vou olhar o brinco, vou pôr na orelha, não pode. Esse teste ele não pode ocorrer nas lojas. Nas lojas de cosméticos, não pode. Da mesma forma, vou comprar um batom, alguma coisa, não vou provar. Você não pode fazer teste de maneira alguma de produtos nesses estabelecimentos. Nas lojas de vestuário, onde precisa-se provar as roupas, os vestuários, os provadores precisam ser higienizados entre cada cliente. Entrou um cliente, saiu o cliente, tem que ser higienizado. Aconselha-se que os produtos sejam encaminhados para casa para que a pessoa prove em sua casa e traga. Num caso desse, a peça de roupa que por mim foi testada não pode voltar para a prateleira no mesmo momento ou devolvida. Não pode voltar para a prateleira no mesmo momento. Ou o dono da loja faz a higienização desse produto para colocá-lo à venda novamente, ou guarda esse produto, coloca numa bolsinha, guarda na prateleira por no mínimo 4 dias, para que possa novamente ser exposto. E segundo o que a gente tem conhecimento até o momento, com esse período de 4 dias, não existe mais a possibilidade dessa contaminação que porventura venha através desse produto. Outra coisa importante para os comerciantes é acompanhar diariamente a sintomatologia de cada um dos seus trabalhadores. Todas as lojas têm que ter atenção a isso. No início do dia, ver se todos os seus funcionários não apresentam nenhum sintoma. Empresas que apresentam mais de 20 funcionários precisam realizar a medição de temperatura. Lojas menores, não. Você vai ter sua atenção, caso alguém tenha qualquer sintoma, afastá-lo. Ou quem tiver mais de 20 funcionários precisa, todos os dias, realizar a medição de temperatura de todos os seus funcionários. As ações dessa retomada do comércio, primordialmente, elas estão ligadas a esses protocolos de higiene de cuidado.
Com o passar dos dias, todos nós vamos nos adaptar aos mesmos. No decorrer da semana, a gente vai estar divulgando essa primeira etapa de volta ao funcionamento. Nós vamos estar aí com o funcionamento, então, das lojas de material de construção, das óticas, a partir de quarta-feira, das óticas. A partir da próxima semana, começam as lojas de bairro, o varejo de rua, que a gente chama, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, praça de alimentação, permanece a mesma forma de funcionamento, apenas como ponto de coleta ou delivery. Não pode haver consumo dentro destes estabelecimentos. Eles permanecem funcionando apenas como deliveries. Bar permanece sem data para funcionamento, a academia permanece sem data para funcionamento, mercados, quitandas, farmácias, os serviços já funcionavam na condição de essenciais, permanecem funcionando com as mesmas orientações que já vinham seguindo. Atenção à higienização, quantitativo de pessoas dentro, e esses protocolos de higienização não houve alterações e nem da forma de trabalho, de atendimento. Eles permanecem atendendo da mesma maneira. Deixa eu só... Acho que eu estou tentando não falar tanta coisa, porque são muitas atividades que estão sendo atingidas nesse momento. Mas eu acredito que passei todas as orientações, as principais. No decorrer da semana, a gente vai estar divulgando mais essas informações, principalmente se houverem algumas mudanças. Como Débora sempre coloca, a gente está falando hoje, mas a gente não sabe a realidade a partir de amanhã. Mas o que eu preciso também passar para todo mundo é isso. O comércio vai abrir, mas evitem ir ao comércio na rua. Optem sempre pelo delivery, pelo pedido e ficar em casa. Vamos evitar as aglomerações e usar sempre a máscara. Daniel? Eu quero aqui agradecer tanto a Kelly quanto a Aline pela explanação. Só complementando, né, o que Kelly falou, esse é um plano de retomada das atividades. Aí você diz, com certeza vai ser realizado, vai ser concretizado, depende muito também do dia a dia, né, se manter o número de confirmados, o número de casos, da forma como está acontecendo, provavelmente essas datas serão cumpridas. Se por acaso acontecer alguma coisa e tiver um agravamento na contaminação das pessoas, pode ser que tenha um recuo nessas atividades e algumas atividades voltem a ser fechadas ou nem consigam funcionar. Então, por isso que é tão importante as orientações que a gente diz. Só vão pessoalmente nesses estabelecimentos se for realmente necessário. Evite sair de casa, prefira fazer seu pedido, né, para fazer a entrega em casa. Complementando o que a Aline falou, a gente tem também uma parceria que foi firmada entre o município de São Bento do Una e o Instituto Votorantim, né? E aí a gente tem um comitê de crise e nós temos semanalmente reuniões com o Instituto Votorantim, que tem uma consultoria que vem nos auxiliando também, em alguns, tanto nos pontos da saúde, como também nos pontos da retomada da economia do nosso município. É uma consultoria onde existe também uma troca com outros municípios do Brasil todo. Eles acompanham vários municípios do Brasil todo. E São Bento do Una foi contemplado, foi escolhido como um desses municípios, em razão do trabalho que nós já vínhamos realizando desde o início, com seriedade, com transparência, com honestidade, e aí nós fomos convidados e aí a gente passou a ter esse apoio, essa parceria com o Instituto Votorantim. São Bento do Una também foi notícia na Folha de São Paulo, né, com algumas ações, né, como Kelly falou, com o grupo de casa, que são os grupos de WhatsApp, onde as pessoas podem comprar
e vender, né, como uma boa prática que deveria ser disseminada e propagada para outros municípios. Então, a própria Folha de São Paulo fez essa divulgação do município de São Bento do Una, e também a busca ativa, né, que acontece por meio da Secretaria de Assistência Social, onde ela acompanha nas ruas se tem alguém em estado de risco e de vulnerabilidade, né, morando na rua ou dormindo na rua, e aí é feito esse acompanhamento dessa pessoa. Então, também foi notícia na Folha de São Paulo. Para encerrar e a gente abrir para as perguntas, no Congresso Nacional, no Senado, foi aprovado a lei Aldir Blanc, né? Aldir Blanc era um grande artista, um grande músico brasileiro, e que veio a óbito durante a pandemia, e ele prevê um auxílio emergencial para os artistas, né, para o meio cultural. Ele foi aprovado, eu acredito que já na Câmara e no Senado, e foi para a sanção do presidente da República. Ainda não existe, o presidente ainda vai ter que sancionar, então após a sanção do presidente da República, a gente vai poder passar para vocês como é que isso vai funcionar, né? Deve vir com certeza o disciplinamento por parte do governo federal, e aí a gente vai poder passar para vocês como é que isso vai acontecer. A gente não sabe se vai ser feito por meio direto do governo federal, se vai ser feito por meio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Conselho Municipal de Cultura. Então, a gente ainda não tem essas informações específicas. Então, existe essa lei Aldir Blanc, que foi aprovada no Congresso Nacional, mas ainda está aguardando a sanção do presidente da República. Pronto, Daniel, a gente passa agora para as perguntas, para que a gente possa estar respondendo. Ok, prefeita. Passaremos agora, vamos começar com as perguntas feitas pela imprensa. Começaremos com as perguntas enviadas por Guilherme Aguiar, do blog Fala PE. A Prefeitura de São Bento do Una vai seguir as ações do governo do estado e vai flexibilizar a abertura do comércio a partir do dia 15 de junho? Como nós falamos, né, e Kelly fez a explanação, a gente vai estar seguindo o decreto do governo do estado, né, e aí a gente vai estar acompanhando também, orientando, né, o comércio. Então, cada um dos comerciantes que estão nos ouvindo, a Sala do Empreendedor, a Secretaria de Planejamento, nós estamos à disposição de cada um de vocês, né, para tirar as dúvidas, para orientar quanto ao cumprimento desses protocolos, e aí a gente vai estar, né, conforme esse cronograma de retomada das atividades, a gente vai estar retomando. Então, a gente pede também a compreensão e a colaboração de todos para que a gente possa estar seguindo essas orientações. E aí a gente deixa também alertado para cada um de vocês, né, se a gente tiver um acréscimo de casos, né, a situação ficar com um crescimento assim, descontrolado, então deve ter... possivelmente terá um fechamento novamente. Então, vamos tentar seguir as orientações, que isso é muito importante. Essa retomada da economia, ela também acontece nesse momento, porque, por exemplo, São Bento do Una, lembra que quando foi na nossa primeira coletiva, nós informamos a vocês que nós estávamos fazendo o planejamento para a instalação de 70 leitos no município. Então, a gente já tem 70 leitos, né, aqui no nosso município, está aqui no município, à disposição da população. Nós já temos também 4 respiradores, também à disposição. Então, a gente também já está com equipamentos de proteção individual, a gente está com medicamentos. Nós tivemos a notícia também, ontem, que foi divulgada pelo governador, que a fila de leitos de UTI, ela zerou. Algumas pessoas perguntam, não, então quer dizer que não tem mais ninguém internado em UTI? Não, quer dizer que a fila de espera de pessoas aguardando leitos de UTI, ela foi zerada, mas as UTIs, elas têm a capacidade delas, ela está quase 100%, mas pelo menos não tem a fila de espera. Então, a gente vai sim seguir essa recomendação, e aí vai ser uma retomada gradual, né, e aí cada coletiva a gente vai passando também para vocês as informações. Mais uma pergunta enviada pelo Guilherme Aguiar, do blog Fala PE. O município vem acompanhando os casos
Deixa eu só confirmar aqui a pergunta. O município vem acompanhando os casos assintomáticos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus? Guilherme, como acontece hoje? Nós temos pacientes que desenvolvem a doença, eles são sintomáticos, eles desenvolvem algum sintoma leve, e nós temos também aqueles pacientes assintomáticos que não desenvolvem, alguns nem sabem que estão contaminados. Às vezes um assintomático, ele só sabe que está contaminado porque alguém na família dele apresentou os sintomas, então ele já passa a ser um suspeito, né? Um suspeito como assintomático. E aí ele passa a ser tratado como suspeito e passa a ser acompanhado. Então, os nossos pacientes aqui no nosso município, a partir do momento que ele desenvolve sintomas gripais, né? Então, eles são acompanhados pelas unidades básicas de saúde, pelos nossos profissionais de saúde. Então, no nosso boletim, antes a gente divulgava esses pacientes com síndrome gripal, e quando se encerrava esse monitoramento, ele não está aparecendo mais no boletim, mas nós estamos fazendo esse monitoramento. Então, aqueles pacientes que desenvolvem, que apresentam algum sintoma gripal e que consultaram as nossas unidades de saúde ou também entraram em contato com o nosso teleatendimento, eles passam a ser acompanhados e monitorados. Pacientes, por exemplo, que numa casa, vamos dar um exemplo, numa casa nós temos 4 pessoas, um deles apresentou sintomas, né, não sente o gosto das coisas, não está sentindo o cheiro das coisas, e provavelmente esse paciente, ele com certeza ele deve estar contaminado com Covid-19, então ele entra em contato, né, com a Secretaria Municipal de Saúde e a gente passa a monitorar e tem a orientação para que todos os membros daquela família, eles fiquem em isolamento durante os 14 dias. Então, tem esse acompanhamento. Vamos passar agora para as perguntas enviadas por Nildo Lucena, da Rádio Jornal de Pesqueira. Como será a retomada de atividades não essenciais em São Bento do Una? Nildo, a gente vai seguir o decreto, né, do governo do estado, e é importante a gente falar, quando nós tivemos uma reunião a semana passada com o governador e foi feita a apresentação desse plano de retomada das atividades econômicas, né, não essenciais. E aí eles classificaram as atividades em 5 níveis. Então, no nível 5, nós temos aquelas atividades que são essenciais e que elas não pararam de funcionar, como, por exemplo, supermercados, padarias, farmácias. Então, elas estão no nível 5. No nível 4, a gente passa a ter as obras da construção civil, as lojas de varejo, o comércio atacadista. Então, eles colocaram nesse nível 4. A partir do nível aí, nós temos também outras atividades, conforme a essencialidade dela ou a não essencialidade dela elas são classificadas em níveis. Quanto mais essenciais à vida da população, como supermercados, padarias, ela fica no nível 5. Quanto menos essenciais, elas ficam no nível 1. Então, por exemplo, no nível 1, lá no final, aí está bares, né? Então, para vocês entenderem um pouco. Então, a retomada das atividades, ela vai acontecer isso. Então, eles vão mensurando, eles vão medindo, a população vai ser mais testada também nas próximas semanas, para que a gente possa estar acompanhando isso de forma segura para a população. Última pergunta do Nildo Lucena, da Rádio Jornal de Pesqueira. Como vai ser feito para repor o período de quarentena na educação municipal? Nildo, a semana passada eu conversei com o deputado federal Danilo Cabral e eles estão, né, tem uma frente de deputados lá no Congresso Nacional, com senadores, que eles estão debatendo muito isso, porque existe uma preocupação para a retomada das aulas, né, como vai acontecer essa reposição. Com certeza, uma coisa é certa, o ano letivo ele não vai se encerrar em 31 de dezembro, até 31 de dezembro. Com certeza ele deve passar para o próximo ano. Então,
as aulas continuarão, o ano letivo deve continuar no próximo ano. Quando as aulas forem retomadas, possivelmente a gente não vai conseguir ter aula com todos os alunos dentro da sala. Vai acontecer como se fosse um rodízio. Hoje vão 15 alunos, no outro dia vão mais outros 15. Então, tem isso também que vem acontecendo em outros países e possivelmente deve ser implementado aqui. Também terão que ser adotados pelas escolas protocolos de higienização, né, do ambiente, o uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais, né, a utilização das máscaras pelos estudantes também. Então, tudo isso vem sendo construído. Então, é muito debate que está acontecendo. As secretarias municipais de educação, estaduais de educação. Então, até 30 de junho, as aulas elas estão suspensas. Então, talvez no final do mês de junho, dependendo de como aconteça tudo, a gente tenha alguma informação, mas aí a gente ainda não pode precisar. E aí algumas pessoas podem estar perguntando, por que as aulas não voltam? Por quê? Normalmente, criança e adolescentes e jovens, eles normalmente desenvolvem a Covid-19 de forma assintomática. Então, por exemplo, imagine, a gente tem alunos que têm nas diversas áreas do nosso município. Então, se você retoma as aulas, você leva todos esses estudantes para as escolas. Então, eles podem se contaminar com algum daqueles amiguinhos, daqueles coleguinhas que estão ali na sala, de forma que ele nem saiba, porque também aquele estudante ele pode também nem estar sabendo, né, que está contaminado porque ele é assintomático, e aí ele volta para casa. Então, quando ele volta para casa, ele leva para casa, ele pode estar levando para casa o vírus. Então, existe um risco de contaminação muito grande e de disseminação se as aulas retomarem nesse momento. Então, está se pensando com muito cuidado em tudo isso. Assim que a gente tiver alguma posição, a gente vai estar passando para vocês. Mas, realmente, existe esse cuidado por conta desse risco de você levar as crianças para escolas, elas se contaminarem, né, porque elas normalmente desenvolvem a forma assintomática, e elas voltarem para suas casas nas diversas localidades do município e, com isso, favorecer a disseminação do vírus. Então, existe essa preocupação. Antes de passar para a próxima pergunta da imprensa, essa resposta, tanto pergunta quanto resposta, contemplam a pergunta que foi enviada por Adriana Badé, que nos acompanha pelo portal, pelo Facebook do blog Jardim do Agreste. Passaremos agora para as perguntas de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Amanhã vai fazer 8 dias desde que a Prefeitura de São Bento do Una lançou telemedicina. O balanço geral desse serviço tem sido positivo? Tem sido bastante positivo, né? Tem sido um serviço muito importante, principalmente que ele está em uso para a população de 8 da manhã às 20 horas. Existe um controle, um acompanhamento. Vou passar para a Aline, para que a Aline possa estar dando um balanço, que ela fez esse balanço também dos atendimentos. Boa noite, Risângela. Graças a Deus a gente está tendo um retorno bem positivo, né, quanto a esse atendimento. Nós registramos de 8 dias, que foi lançado na terça-feira, 47 atendimentos via telefone, né? E aí o WhatsApp a gente não conseguiu contar porque são N as mensagens. Mas telefone de ligar, de orientação. Então a gente está fazendo com que isso, o pessoal muitas vezes procura o serviço de saúde desnecessário, evitando o risco de contaminação, a aglomeração de pessoas, né? Então está sendo bem positivo esse retorno. Como eu já falei anteriormente, nós temos uma equipe de enfermagem que está no plantão de 8 da manhã até 8 da noite, que as meninas ficam todo dia, de domingo a domingo, podem ligar, podem passar mensagem, que aí a gente tem por trás da equipe de enfermagem também as condutas médicas. Qualquer dúvida, a equipe de enfermagem entra em contato com o profissional médico para, se elas não souberem, né, como direcionar, ou se for alguma coisa mais que requer um atendimento médico, elas orientam, ligam para o médico e passam a orientação para o paciente. E a gente está vendo respostas bem positivas quanto a esse acompanhamento, graças a Deus. Pronto. Mais uma pergunta de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una.
Pernambuco iniciou nesta segunda-feira mais uma etapa do plano de convivência com a Covid-19, com o retorno das atividades econômicas da construção civil e do comércio atacadista. Qual tipo de comércio atacadista poderá retomar as atividades em São Bento do Una? Uma coisa que é interessante falar na parte do plano é que você vê que ele fala assim, plano de convivência, né, com o Covid-19. Então, é importante a gente falar uma coisa para toda a população que está nos ouvindo. Enquanto nós não tivermos uma vacina disponibilizada para toda a população mundial, qualquer pessoa está em risco, né? Então, enquanto a gente não tiver uma imunização da população em massa, né, toda a população imunizada, a gente tem um risco de contaminação. Então, a gente vai ter, durante muito tempo, um outro normal. A gente vai passar a ter que conviver, aprender a conviver, né, com o Covid-19, implementando esses novos protocolos. Então, eu vou passar para a Jane Kelly, para que ela possa estar explicando melhor o que seja o comércio atacadista. Bom, gente, no município a gente não tem um grande número de estabelecimentos que funcionam na condição de atacadista. São aquelas empresas que vendem em grande quantidade. Nós temos nosso comércio, ele praticamente todo, ele é formado por varejistas, que são esses pequenos comerciantes que vendem diretamente ao consumidor. Nossas exceções vão estar ligadas à parte de alimentos. No município funcionam na forma de atacado, a venda de alimentos. E esses já funcionavam também como supermercados e estavam enquadrados como atividades essenciais e trabalhando já com algumas restrições, com algumas observações quanto aos procedimentos de higiene que o município já vinha implementado junto com o governo do estado. Então, nessa nova fase dos atacados, eles voltam a funcionar. Quem não estava, porventura, funcionando, eles vão iniciar, onde tem que... A principal diferença para o comércio atacadista é a forma com que é feita a manipulação dos produtos em seus estabelecimentos. A quantidade de funcionários que eles têm, que são específicos para estar manipulando os produtos em seus estoques. Esses precisam ter uma atenção especial para que no momento que eles façam a entrega, primeiro quando eles manuseiam o produto ou quando eles fazem a entrega do produto, eles não gerem a contaminação. Então eles também passam por todo esse procedimento de higienização e a forma de entrega dos produtos deve respeitar a higiene, seja se a pessoa vai buscar lá na empresa deles ou se eles fazem a entrega em domicílio, também atentos a todos os critérios de higienização, mas a principal se dá dentro do próprio estoque deles, já que é um estoque um tanto maior do que o que trabalha no comércio convencional. Fazer só uma observação. Hoje também muitas pessoas questionaram no início da semana sobre os centros comerciais, porque muitas pessoas achavam que as lojas, quando falava shopping centers e comércios, centros comerciais, o município teria lojas para se enquadrar. No município a gente não trabalha com formas de comércio de centros comerciais. Seria uma forma de trabalho que é mais utilizada em Caruaru, a gente encontra, que é onde você tem um grupo de lojas funcionando no mesmo estabelecimento. Similar aos shoppings, mas que em alguns casos funcionam até em Feira Livre. Acho que respondi. Passaremos para a última pergunta da Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. O governo de Pernambuco comunicou que zerou a fila de UTI para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Em São Bento do Una, como está a taxa de ocupação de 70 leitos preparados para pacientes com síndrome gripal grave, suspeitos ou positivados para a Covid-19? Graças a Deus, né, aqui no nosso município, né, dos 70 leitos, Risângela, né, que já estão prontos, preparados para
para os pacientes, né, com síndrome gripal grave ou Covid-19, dos 70 leitos nós temos, até o fechamento do nosso boletim, nós tínhamos 12 leitos ocupados. E assim, graças a Deus, né? Se Deus quiser, a gente espera em nenhum momento a gente chegar a ter os 70 leitos ocupados. E aí as pessoas dizem, se você está dizendo que se Deus quiser a gente não tenha, então por que fez os 70? Porque é melhor a gente prezar, né, para que não falte, do que você imagina a gente ter 20 ou 30 e agora você tem uma necessidade e você não ter disponível. Então, 70 leitos estão disponíveis. Só para contar um exemplo, hoje eu recebi um telefonema de um prefeito de um município e ele tem um hospital de campanha lá com 30 leitos. E aconteceu um episódio lá e ele vai ter que internar cerca de 45 pacientes. E ele só tem 30, né, de leitos no hospital de campanha. Então, é melhor a gente pecar, né, pelo excesso do que depois a gente tá, né, chorando porque tem falta e não tem os leitos para a população. Então, graças a Deus, dos 70 leitos, nós estamos apenas com 12 leitos ocupados. E se Deus quiser, a gente espera não ver esses 70 leitos ocupados, né? A gente sempre está com folga. Vamos passar agora para as perguntas de Naldinho Oliveira, da TV SB Una. A Prefeitura decidiu suspender contratos, inclusive de professores. Existem relatos de que tem profissionais passando dificuldades. Se o município quisesse, poderia manter um menor valor e deixar esses profissionais prestando algum serviço remoto? Os contratos que são realizados no nosso município, eles acontecem em razão do artigo 37 da Constituição Federal, né, que permite que o município ele faça contratação para necessidade temporária, né, de serviço excepcional. Então, com a suspensão das atividades, né, principalmente as atividades na educação, as aulas foram suspensas. Então, passou a inexistir, né, a necessidade do trabalho, né, e da necessidade dessa contratação. E aí, então, nós suspendemos o contrato, não apenas por conta de inexistir essa necessidade, mas porque, principalmente, nós fizemos as contas do nosso município, né, para citar o exemplo do mês de maio, nós recebemos recursos de Fundeb no valor, né, de 2.300.000, e se os contratos não tivessem sido suspensos, a folha seria de 2.820.000. Ou seja, a gente não teria dinheiro, né, para quitar esses contratos. Os contratos eles foram suspensos no dia 17 de março, da mesma forma que São Bento suspendeu os contratos, outros municípios também, quando fizeram as contas, né, e viram que o recurso do Fundeb, que os recursos que o município tinha não eram suficientes, né, então foram suspensos esses contratos. Da mesma forma que a população tem a necessidade de pedir o auxílio emergencial, né, adotando aqueles critérios que estão ali previstos na lei federal que autoriza o auxílio emergencial, né, pelo governo federal, também esses contratos que tiveram, esses contratados com contrato suspenso, eles podem também requerer. Já receberam a primeira parcela, alguns já tiveram a segunda parcela liberada, outros eles estão em avaliação. Os contratos, né, a suspensão dos contratos, nós demos baixa, né, no sistema do INSS, então não existe vínculo com o município, então não existe o impedimento para o recebimento do auxílio emergencial. Pode ser que ele tenha outros impedimentos, como, por exemplo, ele tinha anteriormente vínculos com o município e com o estado, então ele recebia a renda anual dele, extrapola o valor, né, de 28.000, que é o que está previsto na lei federal, como também pode acontecer da renda familiar, né, dos membros da família ser superior a 3.000 e poucos reais, que está previsto lá também. Então, existem esses impedimentos que podem impedir que aconteça o recebimento do auxílio emergencial, mas isso não é específico para quem tem um contrato suspenso, isso vale para toda a população. Então, nós tivemos que suspender os contratos porque nós não tínhamos dinheiro para pagar. O recurso do Fundeb, né, que chegou ao município, né, que vem chegando ao município, ele
ele era insuficiente para pagar a folha dos efetivos e a folha, né, desses contratos que estavam suspensos. Para o município pagar esses contratos, né, que foram suspensos e que as atividades estavam suspensas, o município teria que tirar recursos próprios. E os recursos próprios hoje no nosso município, eles estão destinados para as atividades essenciais. Na Secretaria Municipal de Saúde, né, com todos esses serviços que durante toda essa coletiva nós passamos aqui para vocês, todos os serviços que vocês estão acompanhando, como também as outras atividades essenciais, como limpeza urbana no nosso município e outras atividades na manutenção de estradas. Então, tudo isso consta no portal da transparência, a população pode ter acesso e consultar. Mais uma pergunta de Naldinho Oliveira, da TV SB Una. Quando uma pessoa morre em outra cidade, ela é registrada nas duas cidades ou na cidade de origem? Foi definido, Naldinho, para definir onde ele vai ser contado, para evitar exatamente isso, duplicidade de contagem. Então, onde aquele paciente, onde era o domicílio dela. É tanto que, por exemplo, aqui no nosso município, se nós tivermos vamos dar um exemplo, de um profissional de saúde que testou positivo e ele trabalha aqui, mas ele é do município, por exemplo, de Lajeado, ou do município de Garanhuns, ou do município de Caruaru. Então, ele é contabilizado no município onde ele mora, entendeu? Ele é contabilizado no município onde ele mora e não aqui em São Bento. Então, o que se leva em consideração para pontuar e contabilizar os confirmados é o domicílio da pessoa. Última pergunta de Rinaldinho Oliveira. Algumas cidades estão fazendo teste em massa para tentar rastrear melhor a propagação do novo coronavírus. São Bento do Una pretende fazer testes em massa? Naldinho, a questão de testes em massa, eu vi testar em massa, por exemplo, Nova York, né, que tem uma estrutura bem maior, e mesmo assim ele não consegue testar toda a população, então ele vai olhando um grupo e vai testando. O ideal seria que o Brasil, né, que todos nós pudéssemos testar toda a população. Para vocês terem uma ideia, quantos testes nós temos aqui no município? Nós fazemos testes aqui, o SUAB, que é aquele com cotonete, que você tira a secreção no final do nariz ou então no céu da boca, e aí nós encaminhamos para o laboratório do governo do estado, e a partir da próxima semana, a gente acredita, até nessa semana, a gente está firmando também uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente também vai poder colher esse material, e a Universidade Federal de Pernambuco vai fazer a análise desse material. Esse teste, eles chamam de SUAB, então tem esse teste. A capacidade do laboratório testar é exatamente a capacidade do laboratório analisar esses exames. Antes a gente estava com uma demora maior para a gente ter os resultados. Hoje em dia, a gente com 3, 4 dias, a gente já está tendo os resultados. Nós temos no nosso município também os testes rápidos, que eles, se o paciente tiver menos de 8 dias de sintomas, possivelmente esse teste pode dar um falso negativo. Então, nós temos aqui no nosso município cerca de 1.050 testes rápidos. Então, esses testes rápidos, eles estão sendo organizados, né, conforme as determinações de orientações que a gente recebe do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, como também conforme a consulta médica e a orientação médica do médico que atende esse paciente. Então, a gente está fazendo esse teste. Mas, realmente, Naldinho, a testagem em massa, ele seria de fundamental importância. Eu vi, inclusive, algumas matérias, algumas reportagens, em algumas cidades, empresas, onde tinha um grande número de funcionários, e esses funcionários trabalhavam em um único ambiente e não tinham onde fazer os grupos de trabalho, como o Kelly expôs aqui. Eles estão testando em massa todos os funcionários. E aí, como é esse teste em massa que eles fazem? Eles fazem exatamente esse SUAB. Eles escolhem o material e aí, conforme os resultados, se o paciente testou positivo, eles afastam aquele profissional, ele só retorna para trabalhar. Então, eu acredito que sim, que o ideal seria testar em massa, mas hoje a gente não consegue nem comprar testes suficientes para a gente testar
os 60 mil habitantes de São Bento. Muito bem. Sem mais perguntas da imprensa, passaremos agora para as perguntas enviadas pelas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto de veículos que estão retransmitindo esta coletiva. Mas antes de fazer a primeira pergunta, queremos avisar as pessoas que estão enviando suas perguntas pelas redes sociais que só responderemos perguntas pertinentes à pandemia do novo coronavírus. Mas deixamos como sugestões, perguntas diversas podem ser feitas no programa que é feito à sexta-feira a partir do meio-dia, tanto na Rádio São Bento FM, quanto nos blogs parceiros que retransmitem, como o TV SB Una, Blog Jardim do Agreste e TV Diário de São Bento do Una. Passaremos agora para a primeira pergunta enviada por Lu Alves, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Boa noite. Essas cestas básicas são para todas as crianças do município e por que ficou muitas pessoas que não pegaram? As cestas básicas, né, que são distribuídas pela Secretaria Municipal de Educação, como acontece? Os municípios, eles recebem o recurso do Programa Nacional da Merenda Escolar. Por cada aluno, né, o município recebe por dia por aluno 36 centavos. No mês, né, referente a 20 dias letivos, o município recebe por aluno R$ 7,20. Né? Com esse recurso, se o município fosse entregar a merenda, entregar esse recurso a todos os alunos do município, cada um iria receber um vale, né, de R$ 7,20. Então, o que foi que nós fizemos? Olhamos o cadastro único, né, do CAD único que está na Secretaria de Assistência Social, que é aquele cadastro que você faz, né, para o Bolsa Família, como também para a tarifa social de água, de energia. E aí olhamos ali quais eram aquelas famílias em vulnerabilidade, em alta vulnerabilidade. Então foi feito um mapeamento e nós levantamos 1.800 famílias. E foram exatamente 1.800 cestas, né, que nós compramos com o recurso que nós tínhamos em caixa, que era cerca de R$ 74 mil. Então, o município vem fazendo essa distribuição dessa forma. A gente não tem condições de distribuir as cestas básicas para todos os alunos, né, porque o recurso que vem para a merenda escolar só é esse, né, 36 centavos por dia por aluno. No mês é R$ 7,20. Andréa Carvalho, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Boa noite, prefeita. Gostaria de saber se as óticas irão reabrir. Isso, as óticas irão reabrir a partir do dia 10, né? Agora dia 10 de junho. A gente está aguardando um protocolo que deve sair também para as óticas, mas já tem um protocolo geral e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato com a cela do empreendedor, né, com a secretária Kelly, para tirar algumas dúvidas também. Edbo Alves, pelo Facebook do blog Jardim do Agreste. Boa noite. É frequente os relatos de pessoas que vêm de fora aqui para São Bento, que as fiscalizações no combate à Covid-19 são muito vagas em relação a outras cidades vizinhas. Por que isso acontece? Daniel, repete, por favor, a pergunta que cortou, eu não entendi, por favor. Ok. Edbo Alves, pelo Facebook do blog Jardim do Agreste. Boa noite. É frequente os relatos de pessoas que vêm de fora aqui para São Bento, que as fiscalizações no combate à Covid-19 são muito vagas em relação a outras cidades. Por que isso acontece? Edipo, eu vou discordar de você em dizer que o trabalho e a fiscalização que é feita em São Bento é muito vago, né, em relação a outras cidades. São Bento do Una é uma referência e vem sendo uma referência no acompanhamento, no enfrentamento da pandemia. No início, lá atrás, por exemplo, em março, onde nós tínhamos o epicentro da contaminação do Covid-19 em São Paulo, em algumas cidades, então existia uma necessidade muito grande de quando as pessoas vinham dessas cidades, a gente fazer um acompanhamento ainda maior. A partir do momento que o vírus ele passa a ser de transmissão comunitária dentro do próprio município, e você dentro do próprio município, você já tem pacientes sintomáticos ou assintomáticos confirmados dentro do município, então você passa a não ter tanta necessidade de você fazer
esse mapeamento dessas pessoas. Mas mesmo assim, né, essas pessoas, quando elas chegam aqui no nosso município, hoje mesmo nós recebemos um ônibus de pacientes que vinham do estado de São Paulo, e essas pessoas, elas foram entrevistadas, foram orientadas, né, foi aferida a pressão delas, então a gente vem sim fazendo esse acompanhamento. Hoje, ele passa a ser o cuidado com essas pessoas que estão vindo, com o cuidado dela estar trazendo o vírus, ele se torna menor do que lá atrás, porque lá atrás o vírus podia estar entrando dentro do município por meio de uma pessoa dessa que estava vindo da cidade de São Paulo ou de outro lugar que era um epicentro da contaminação do Covid-19. Hoje a contaminação pode acontecer até dentro da sua casa, alguém da sua casa está contaminado, sem saber, né? Então, por isso que a gente fala tanto da necessidade de ficar em casa. Se você for sair, usar a máscara. Se você encontrar com alguém na rua, você for conversar, manter a distância, né? Não evitar o abraço, evitar pegar na mão. Então, é importante porque alguém pode estar contaminado e você não saber. Simão pelo Facebook da Prefeitura. Lojas de roupas também voltam a funcionar? A partir do dia 15 de junho, como a secretária Kelly falou, né, elas voltam a funcionar, são lojas de varejo e elas voltam a funcionar, só que elas têm que seguir esse protocolo como foi apresentado por Kelly. Por exemplo, se eu chegar lá e provar um vestido, então, eu provei um vestido, o vestido não deu para mim. Então, eu disse, eu não vou levar esse, vou levar esse aqui. Então, outra pessoa não pode chegar e provar esse vestido que eu provei. Então, tem que fazer, a loja tem que fazer a higienização dessa peça de roupa, ou se ela não tiver aquele, que é como se fosse um ferro de passar a vapor para fazer essa higienização. Então, ele tem que dobrar essa roupa, guardar num saco plástico e esperar 4 dias para que ele possa estar novamente colocando à disposição de outro cliente para que ele possa provar. E aí também a gente alerta aqui o cuidado, que é uma das coisas que a gente prova, que a gente compra sempre provando, calçado, né? Sapato, sandália, então também tem que ter esse cuidado também. Cássia Roberta, pelo Facebook da Prefeitura de São Bento do Una. Poderia repetir a questão dos restaurantes? Acho que essa é para a Kelly. Porque Kelly, quando falou, né, ela quis dizer o seguinte, que restaurantes e lanchonetes, eles continuam funcionando na modalidade delivery ou então como ponto de coleta. Por exemplo, eu quero pedir uma pizza, ou a pizzaria pode entregar na minha casa, ou eu posso ir lá na pizzaria só pegar aquela encomenda que eu fiz. Eu não posso entrar no estabelecimento e consumir aquela comida ali naquele estabelecimento. Tanto restaurante quanto lanchonete, elas continuam funcionando apenas como delivery e ponto de coleta. Ok. Itamara Catiúça, pelo Facebook da Prefeitura. No caso em ótica, com um funcionário apenas, não deveria ser medido a temperatura do mesmo, já que o funcionário terá o contato com o cliente na hora da medição da altura da lente? Quando nesse protocolo que Kelly falou, ele fala assim, quando você tem numa loja um maior número de funcionários, fica mais difícil você conversar individualmente com cada um e até olhar como aquele paciente está. Mas se você está numa loja, você sozinho, se você se sentiu mal, ou você está sentindo que você está com a pressão, com a temperatura elevada, então você já pode, né, entrar em contato. Se você é a dona da loja, você mesmo já se sentiu que está com sintomas suspeitos, você mesma já toma a iniciativa e fecha o estabelecimento. Se você, né, entra em contato com o seu patrão, com o dono da ótica, e aí você já informa que está se sentindo mal, que tem sintomas, ele deve orientar você a procurar uma unidade de saúde para que você tenha o atestado. Então, foi nesse sentido, né, a questão da aferição. Não quer dizer que você não possa estar aferindo também a temperatura. O Hélida Azevedo, pelo Facebook da Prefeitura.
Gostaria de saber por que não estão fiscalizando os bares do espaço rural, onde acontecem nos finais de semana festas e jogos, inclusive com pessoas do espaço urbano. Lembrando que já foi solicitado várias vezes pelos moradores que estão aflitos por esse movimento, onde já tem casos confirmados. Grata pela atenção. Veja, a gente já passou várias vezes nos bares, né, tanto da zona rural, quanto aqui da zona urbana do município, quanto da vila dos povoados, né, o ROMU, a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária, já fizemos operações com a polícia, né, mas infelizmente, principalmente nos finais de semana, é onde a gente vem recebendo o maior número de denúncias, né. Quando a gente recebe as denúncias, o ROMU vai, né, mas só que o município é muito grande, a gente não consegue atender a todos. Então, nós fizemos o quê? Todas as denúncias que nós recebemos, nós fizemos um ofício para a polícia, né, militar, para a Polícia Civil e para o Ministério Público, informando os estabelecimentos, a localização desses estabelecimentos, o telefone dos proprietários, quem eram os proprietários, e nós encaminhamos ao Ministério Público, né, para que o Ministério Público tome as providências. Por quê? Infringir as determinações de saúde, né, provocando e podendo provocar e causar danos à saúde de alguém, é crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Então, nós já passamos, então a gente não está inerte, a gente fez, né, e a gente vem fazendo, mas agora a gente passou também para que o Ministério Público, né, cumpra com seu papel também, a polícia cumpra com seu papel, né, para que possa estar abrindo inquérito, né, e possa estar processando esses estabelecimentos, né? Porque eles foram notificados, eles foram avisados que eles não podem estar trabalhando. E um outro alerta que eu deixo aqui também, um paciente que testou positivo ou que é suspeito de Covid-19, ele não pode estar saindo na rua. Ele tem que ficar cumprindo o isolamento dos 14 dias. Por quê? Porque se ele sai, ele pode estar contaminando outras pessoas. Ele pode estar até bem, sem sentir nada. Mas eu estou bem, não estou sentindo nada. Mas você pode encontrar com um idoso, né? Você pode encontrar com uma pessoa que tem uma comorbidade, tem uma obesidade, e essa pessoa pegar de você esse vírus, ela vinha a ter uma complicação e até ela vinha a morrer. Então, não pode. Então, é crime também, nós rodamos no carro de som, lançamos também um banner para que vocês possam estar denunciando também. Mas a gente pede a compreensão de cada uma das pessoas. Se você testou positivo, se você é suspeito, você cumprir a quarentena e evitar contaminar as pessoas. Alcimara Torres, pelo Facebook da TV SB1. No caso das lojas de calçados, quais são os cuidados a serem tomados? Kelly, se você puder responder de forma específica que tem calçado, mas eu sei que vai ter que ter a higienização de um calçado e outro. Não saiu um protocolo específico para calçado, mas a gente entende que nesse tipo de situação, assim como na situação de varejo como um todo, são todos aqueles critérios de higienização. Você não deve estar evitar ao máximo passar os produtos de um cliente para o outro cliente sem que seja feita qualquer tipo de higienização. A higienização tem que acontecer em qualquer tipo de produto. Nos protocolos que foram apresentados até hoje, como Débora colocou, existem alguns protocolos que ainda estão saindo, ainda estão sendo desenvolvidos, porque eles são um conjunto de informações entre as secretarias de saúde, epidemiologia e as secretarias de Estado para definir esses protocolos. Então, até o momento, o protocolo que a gente tem é nesse sentido. Evitar ao máximo fazer o teste, como a gente pode dizer, de produtos na loja. E, em caso de necessidade de fazer higienização após cada consumidor. Um consumidor não pode tirar do pé e o outro botar no mesmo momento, para evitar uma possível contaminação. E aqueles outros questões gerais de ambiente. O cuidado com quem entra, limpeza, higienização, uso de máscara, e essa é a questão principal. Usou um produto, não pode tirar do pé de um e colocar no outro. Tem que ser feita uma higienização entre um e outro.
Acredito que eu respondi, Daniel. Perfeito, secretária. Posso prosseguir, Débora? Pode sim, Daniel. Oséias Cordeiro, pelo Facebook do blog Jardim do Agreste. Boa noite. Em relação às feiras livres, como ficarão? Sobre a feira livre, na próxima semana, né, a feira do próximo sábado, ela continua como as anteriores, limitada a gêneros alimentícios, o distanciamento de um banco e outro, né, com aquele distanciamento que nós organizamos, como também a obrigatoriedade que as pessoas utilizem a máscara, tanto quem está vendendo, né, como quem está indo comprar. E aí a gente reforça aqui novamente. Aqueles feirantes, né, aqueles que têm os bancos na feira, como também em açougue, no mercado, os boxes, encarecidamente, a gente pede a cada um de vocês que vocês utilizem a máscara, porque se vocês não estiverem utilizando a máscara, vocês serão convidados a se retirar da feira, e isso é necessário, por quê? Porque a partir do momento que você está ali naquele banco de feira, e você vai falando, preste atenção quando a gente está falando, a gente sem querer, a gente solta um pouco de saliva, então aquela saliva ela pode estar sendo expelida em cima daqueles produtos, daqueles gêneros alimentícios que você está vendendo, e algum cliente, alguém que comprar aquele produto pode estar sendo contaminado, porque inclusive você pode, né, até estar contaminado sem estar sabendo. Nazaré Simão, pelo Facebook da TV SBUNA. Essas lojinhas de conveniência e pagamento de boletos, que muitas vezes tem gente que entra sem máscara, vai haver fiscalização da vigilância sanitária? Olha, a vigilância sanitária, ela vem fiscalizando, ela vem orientando. A gente não consegue ficar 24 horas, ou então, enquanto o comércio está aberto, né, com o fiscal ali naquele estabelecimento. Então, tem a orientação. Aquele estabelecimento também, ele tem que chegar e dizer o seguinte, o cliente chegou ali, ele não está com máscara, você diz, você não vai poder entrar sem máscara, né, você não vai pagar, porque a própria saúde, né, daquele dono daquele estabelecimento, daquele funcionário daquele estabelecimento, ela está em risco, a partir do momento que ele permite que um cliente entre dentro do estabelecimento sem a máscara. Então, a gente faz a orientação, quando a gente está fazendo a fiscalização, alguém que está sem máscara, a gente vai, orienta, pede. Eu vejo muita gente andando com máscara no queixo, né? Andando com máscara no queixo, andando com máscara só na boca e deixando o nariz, e eu vejo muita gente andando com a máscara dobrada no bolso da camisa. Máscara usada dessa forma, de forma indevida, né, ela não está protegendo você, nem está protegendo as pessoas. Você tem que utilizar a máscara de forma correta, né, cobrindo tanto o nariz quanto a boca, e aí quando você for retirar a máscara, lembrar sempre de tirar a máscara segurando na alça da máscara, evitar ficar tocando na máscara. Luciana Neves, pelo Facebook da Prefeitura de São Bento do Una. Boa noite. Prefeita Débora, gostaria de saber, meu filho estava com suspeita, só que ele teve vários sintomas. Eu e minha mãe nos isolamos durante 14 dias juntos. Será que nós tivemos a contaminação? Pode ter acontecido deles terem tido, sim. Né? Eu não sei precisamente quais foram os sintomas que o filho dela teve, e nem se eles tiveram alguma coisa. A gente só poderia falar exatamente do caso concreto dela se a gente soubesse os detalhes. Então, até você pode entrar em contato no telemedicina e fazer essa sua dúvida, né, para esse profissional da saúde, que ele vai perguntar a você mais algumas informações e vai poder explicar a você. Mas pode acontecer, sim, de dessas pessoas da casa ter tido o vírus e as outras pessoas da família também se contaminaram. Mas a gente também tem casos de pessoas que uma pessoa teve sintomas, ficou logo isolada em um quarto, ficou usando alguns cômodos da casa de forma isolada, que os outros não pegaram. Então, depende muito de cada caso a caso. Então, eu queria pedir a você que você entrasse em contato com telemedicina e pudesse esclarecer sua dúvida de forma mais detalhada. Mary Rocha, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Boa noite, eu sou costureira. Tem a necessidade de trabalhar de máscara?
É importante você trabalhar de máscara. Por exemplo, veja, você está costurando. Você pode estar ali, vai alguma coisa, o pano, alguma coisa, você espirrou, né? Você vai estar conversando alguma coisa, você termina expelindo algumas coisas em cima ali da máscara, do tecido, da peça que você está costurando. Pode ser também que aquela peça, vamos dizer assim, seja uma costureira de fazer concertos. Aquela peça, uma calça jeans ou uma camisa que você está fazendo um concerto, ela pode sim estar contaminada. Então, por precaução, é importante que você use a máscara, né, para a sua prevenção. Elineide Vilela, pelo Facebook do blog Jardim do Agreste. E as academias, qual a previsão para voltar? As academias, se eu não me engano, naquele nível que eu falei para vocês, né, que o governo do estado organizou no plano de convivência com Covid-19, das mais essenciais, as mais essenciais estão no nível 5, as menos essenciais elas estão no nível 1. Academias, elas estão no nível 2. Então, provavelmente vai demorar um pouco para a retomada das atividades de academias de ginástica, porque elas estão no nível 2. Atualmente, essas liberações que a gente falou aqui, que aconteceram hoje, vão acontecer dia 10. E no dia 15, elas correspondem a atividades que estão no nível 4. Então, até chegar ao nível 2, né, vai levar algum tempo ainda. Rosiane Azevedo, pelo Facebook da Prefeitura de São Bento do Una. Em caso de exames realizados em outra cidade, o laboratório notifica ou o próprio paciente tem que notificar? Exames que são feitos nos laboratórios aqui da região, em qualquer local, eles já recebem uma orientação que eles têm que, por exemplo, deu positivo, eles têm que entrar no sistema do Ministério da Saúde e notificar. Essa notificação, ela é obrigatória. Alguns laboratórios aqui de Lajedo, de Belo Jardim, aqui do próprio município, eles já entram diretamente em contato com a Aline. A Aline pode até complementar essa informação. Todo exame que deu positivo, né, o laboratório, ele entra no sistema e informa que o paciente é positivo. E automaticamente também ele entra em contato com a Secretaria de Saúde para informar quando esse paciente é positivo, porque aí a gente tem uma resposta mais rápida, a gente consegue bloquear esse paciente mais rápido, encaminhar para o isolamento, orientar a família, então fica tudo mais rápido. Então todos os laboratórios, tanto do município como aqui das redondezas, de Lajedo, Garanhuns, Belo Jardim, eles ficam nos passando essa informação diariamente. Quando tem algum caso positivo, eles falam com a gente no WhatsApp e passam a informação. Como é uma questão de saúde pública, quando a gente vai fazer o teste em um laboratório particular, se assina um termo para que o laboratório ele tenha a autonomia de passar esse resultado de exame para o município onde esse paciente reside. O paciente assina um termo. Não sei se quem está fazendo o exame está lendo, mas aí tem lá autorizando a informação, a Secretaria de Saúde, para que possa ser contabilizado nos nossos números. Sem mais perguntas das redes sociais enviadas por agora, passaremos a perguntas feitas pelo Instagram da prefeita Débora Almeida. Luciana _ Patícia. Como fica aqui no Espírito Santo o comércio, como está a pandemia? Vai poder abrir? O plano que a secretária Kelly apresentou, né, de lojas de varejo, de salão de beleza, ele vale tanto aqui, né, para a zona urbana do nosso município, como também, né, para o povoado da Pimenta, para o povoado do Gama, para Jurubeba, como também para a Vila do Espírito Santo, né? Esse decreto, ele é do governo do estado, então o comércio varejista lá na Vila do Espírito Santo, ele deve estar funcionando também seguindo esses protocolos. Então qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a Secretaria de Planejamento ou com a Sala do Empreendedor, que os profissionais vão estar orientando vocês também. Então, a partir do dia 15.
Wesley.Miqueias. Quando vai voltar a funcionar as igrejas? Sobre as igrejas, ainda não foi liberado. Hoje, as igrejas elas só podem funcionar limitada a quantitativo de 10 pessoas, e a orientação é que eles possam fazer as lives, né, para que as pessoas possam acompanhar de casa, tanto os cultos quanto as celebrações, as celebrações da Eucaristia, né, as adorações. Então, ele é limitado dentro da igreja a quantitativo de 10 pessoas, né, e aí ser feito as lives. Até o momento, ainda não existe um protocolo ou então uma liberação de um quantitativo maior. Provavelmente, daqui a algum tempo, eles devem liberar para um quantitativo de 30% da capacidade da igreja, mas isso ainda não está valendo. Eu vi que aconteceu isso em São Paulo. Aqui em Pernambuco ainda está limitado a 10 pessoas na celebração, né? Tanto culto quanto missa e outras celebrações também. Joelma Alves. Previsão de volta aos atendimentos do CAIPD? O CAIPD, como eu falei no início da entrevista, a partir do dia 10, nós vamos estar retomando os atendimentos com a psicóloga, com a fonoaudióloga e com os 2 fisioterapeutas. A equipe do CAIPD, né, o atendente lá, que faz o atendimento, o atendente, né, e a organização lá do CAIPD, ele vai estar entrando em contato com os pais, né, com as mães, para marcar, agendar, porque vai ser um paciente por vez e a gente também vai ter que seguir esse protocolo, né, dos equipamentos de proteção individual e da higienização do ambiente. Então, vocês devem sim receber um telefonema e aí a gente vai organizar para dar prioridade primeiro àquelas crianças, né, que estão com maior necessidade. A gente sabe que durante esse tempo o serviço não funcionou e tem muitas crianças necessitando, muitos pacientes necessitando, então a gente vai dar prioridade nesse primeiro momento àqueles que tiverem com a maior necessidade. Emily Lacos. Mulheres que vão ter bebê, tem acompanhante pós-nascimento desse bebê? Aline, se você pudesse explicar sobre essa questão do acompanhamento da gestante, né? Quando ele vai ter um parto, como é que está sendo feito? Emily, vê só, nós somos orientados, né, quando a gestante ela entra em trabalho de parto ou tem a necessidade de ser encaminhado para fora, não está tendo o acompanhante, né? A paciente vai só, né, com o bebê. Tem a orientação também da parte de roupas, essas coisas, está bem limitado para não correr o risco de contaminação. Está sendo aqui também no hospital, né? Não tá podendo ter acompanhante para diminuir o fluxo de pessoas na ala, para evitar essa contaminação. Então está bem restrito, para não contaminar tanto a gestante como o recém-nascido. E a mãe tem que estar de máscara, tudo o tempo todo, para estar evitando essa contaminação recém-nascida. E assim, só complementando o que a Aline respondeu, Emily, e até a orientação para quem teve neném agora, bebê, para que você evite receber visitas, né? Evite receber visitas. A gente não sabe quem está contaminado. Então, tanto a mãe que acabou de parir, né, de ter um bebê, quanto o bebê, eles são do grupo de risco também, né, Aline? Gestante e puérpera, no caso, né, e a criança que é recém-nascida, que também entrou como grupo de risco. Ok, então, sem mais perguntas para hoje, queremos agradecer as participações tanto das pessoas através das redes sociais da Prefeitura de São Bento do Una, quanto pelos blogs parceiros e Facebooks parceiros que retransmitiram essa coletiva. Agradecer também a todos os profissionais de imprensa que tiraram o tempo de seus dias para nos enviar perguntas, dessa forma contribuindo com a informação verdadeira, a informação ágil para os cidadãos são-bentenses. Combater a fake news também é um trabalho de todos. Informamos que na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, teremos mais uma coletiva de imprensa
para trazer as atualizações sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus aqui em São Bento do Una. Passaremos agora a palavra para a prefeita Débora Almeida e para as secretárias Aline Cordeiro e Jenicele Mendes para fazerem suas considerações finais. Tenham todos uma boa noite. Daniel, eu vou só responder só uma pergunta que mandaram aqui para a minha rede, que perguntando o recurso que o município recebeu. A Aline falou, né, mas eu vou só reforçar. Né, o município recebeu específico do governo federal 147 mil, do governo do estado 120 mil. Na questão da pandemia, como é que vem sendo feita a distribuição de competências e atribuições entre município e estado? Né? O município vem fazendo esse atendimento da atenção básica, né, da triagem, desse acompanhamento direto com o paciente, vem fazendo o atendimento no hospital municipal com a emergência, como também nos leitos que nós temos aqui no nosso município. Então, a partir do momento que o paciente necessita de uma UTI, então ele passa a utilizar os leitos que são disponibilizados pelo governo do estado. Então, seria muito bom se a gente pudesse conseguir, ao longo desse tempo, que o governo federal, que o governo do estado disponibilizasse mais para o município, tanto testes, né, quanto a questão de medicamentos, para que a gente possa estar fazendo muitas das coisas diretamente no município. Então, o recurso que nós recebemos foi esse, 147 mil e 120 mil, que foram específicos por Covid. Então, tem uma previsão da gente receber um auxílio emergencial, uma parte ela é recomposição das perdas, e alguma parte das perdas que o município tem com ICMS e FPM, mas ele ainda está longe do que realmente o município deixou de receber, e tem uma parcela que vem específica para saúde e assistência social, né? Mas esse recurso ainda não entrou na conta do município. Nós tivemos também duas emendas do deputado João Campos, no valor de 550 mil, e de Renildo Calheiros, no valor de 200 mil. Essas emendas, elas foram tanto para a atenção básica como também para o Covid. A nossa atenção básica, ela também vem funcionando, que é as unidades básicas de saúde, né, os PSFs vem funcionando. Então, essa emenda de 200 mil, ela foi destinada exatamente para o custeio dessas despesas que acontecem nas unidades básicas de saúde do nosso município, e os 550 mil a gente vem utilizando nas ações do Covid-19. Então, o recurso do nosso município, a gente vem investindo de forma muito correta, né, muito transparente. A população pode entrar no site da prefeitura, sãobentodouna.pe.gov.br. Logo quando você abre o site, aparece um banner onde você pode clicar e vai ver portal de transparência do Covid, e lá você vai ver tudo que o município recebeu, e onde está sendo investido cada um desses recursos. Né? Vou passar aqui para a Kelly, né, depois para a Aline, para encerrarmos. Bom, gente, eu só queria concluir aqui, como eu já coloquei, e a Débora também, esse processo de reabertura do comércio, ele é um momento muito importante, mas também requer muito cuidado e muita atenção de todos por parte dos comerciantes e por parte da população. O convívio do Covid, ele precisa disso, dessa ação conjunta que vem do público e do particular. A prefeitura está fazendo sua parte. O comércio está aí também fazendo sua parte. Então, a gente precisa que a população entenda isso. Porque essas ações que estão voltando agora, elas todas, se vocês perceberem, todos os protocolos que eu apresentei, a principal palavra é higiene e cuidado. E essas necessidades vão ser cobradas, mas a intenção disso não é afastar as pessoas do comércio, não é proibir a venda, é só tentar garantir uma melhor forma de convívio, para garantir a saúde do comerciante, da família do comerciante, do funcionário da empresa e também dos clientes. Então, quero colocar aqui, sempre à disposição, a Sala do Empreendedor. A gente sempre esteve à disposição de todo o comércio e continuamos prestando esse serviço, nesses dias principalmente, de fiscalização e orientação. Trabalho que a gente vem realizando em conjunto, Romu,
Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Sala do Empreendedor, ela é mais de orientação, realmente de ajudar o comércio a conseguir vencer esse momento muito difícil para o comércio, a gente sempre entende isso, mas um momento também muito necessário para a gente conter esse processo de disseminação do Covid. Então eu quero aqui convidar toda a população para, nesse momento de abertura do comércio, fazer também a sua parte, buscar ir no comércio quando precisar, quando realmente for necessário, e buscar sempre esses cuidados. Atender ao que o comerciante exige, porque para o comerciante é uma segurança e para você também. E lembrar que esse trabalho tem que vir sempre nessas duas mãos. A gente exige porque a gente precisa que todo mundo vença. E para isso a gente também coloca à disposição os grupos do É de Casa. Busquem sempre utilizar para fazer a compra dos seus produtos, a venda dos seus produtos. Mesmo nesse momento de reabertura, não esqueçam de utilizar sempre o delivery. Esse é um momento que a gente tem que comprar o nosso comércio, mas buscar estar em casa, para evitar, como Débora disse, que esse processo de reabertura não tenha que ter uma pausa, para que a gente consiga realmente manter os níveis de contaminação seguros e esse processo todo aconteça da melhor forma possível. Então, gente, eu quero pedir realmente a todos vocês a colaboração dos comerciantes e da população. Sempre que for na rua, busque todas as medidas de higienização para evitar se contaminar e transmitir a contaminação. Quero agradecer ao pessoal da assessoria de comunicação, Daniel, Naldinho. Foi muito bom estar aqui hoje. Estamos sempre à disposição, porque a gente vai vencer, porque nossa campanha é salvar vidas. Bem. Aline? Mais uma vez eu queria agradecer, né, a todo mundo que tá aqui nessa campanha, como que ele falou, de salvar vidas, a todos os profissionais que estão na linha de frente. Eu quero agradecer a todo mundo que estão lá no dia a dia, indo em busca de melhorias para a nossa população. Quero pedir também, como que ele pediu, eu quero pedir também que cada um faça a sua parte, que colabore conosco. Não adianta a gente estar aqui trabalhando, tentando, fazendo, implantando medidas que estão sendo novas para vocês e novas para a gente também, do mesmo jeito que é difícil para vocês, está sendo difícil para a gente também, e a gente não ter um retorno da população. Então eu acho que hoje, o pedido de hoje da coletiva, tanto de Kelly como o meu e de Débora, é esse, né? A gente pede a colaboração de toda a população para que juntos nós possamos vencer. Então, uma boa noite a todos e até a próxima coletiva. Para encerrar, eu quero aqui agradecer a Kelly, né, que expôs aqui todos esses protocolos. São vários documentos e é importante dizer a vocês que a cada momento a gente tem um protocolo, a gente tem uma nova medida, então a gente está tentando se atualizar o mais rápido possível sobre tudo que vem acontecendo, e aí a gente se coloca à disposição de todos vocês por meio da Sala do Empreendedor, por meio da Secretaria, para que vocês possam estar também esclarecendo alguma dúvida. Quero também agradecer a Aline, né, todo o empenho, a dedicação, o compromisso, e na pessoa dela, todos os profissionais que estão na linha de frente, nessa grande luta, que eu tenho certeza que a gente vai vencer sim, Kelly. Se Deus quiser, isso tudo vai passar, e eu espero que depois de tudo isso a gente possa tirar muitas lições. E como Kelly e a Aline falaram, o pedido que a gente tem hoje para vocês é de compreensão, né, de colaboração, e de que a gente precisa que cada um seja consciente e responsável consigo mesmo e com o próximo. A gente vem fazendo o trabalho, cada uma das pessoas vem fazendo, né, vem se dedicando, vem arriscando inclusive sua vida, né, em prol de cada um. Então eu venho pedir a cada um de vocês, né, infelizmente a gente ainda vê alguma teimosia, as pessoas achando que pode, é besteira, não vai acontecer, né? E a gente espera que você não chegue na sua família de uma forma trágica, né? Então a gente tem sim que ter cuidado, né? Porque o vírus, ele pode chegar a qualquer uma das famílias. A gente não sabe como esse vírus age em cada um dos pacientes, é uma incógnita, né? A gente não sabe como reage em cada uma das pessoas, então ninguém queira apostar, né, para ver, não, vou pagar para ver, ninguém queira fazer isso, né? Vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado,
e seguir as orientações. A gente já vem desde dia 17 de março, e antes mesmo, já em fevereiro, a partir da quarta-feira de cinzas, a gente já vem passando orientações, vocês vêm recebendo orientações também, né, pelas redes sociais, pela imprensa, né, existe uma grande corrente de informações, então a gente pede a vocês, né, esse cuidado, essa atenção, para que a gente possa, sim, estar vencendo. E para encerrar, dizer a todos vocês que nós estamos à disposição, né, para lutar por cada um de vocês, né, todo o esforço, toda a nossa dedicação para a gente salvar o maior número possível de vidas, que eu tenho certeza que a gente vai sim, né, cada um de vocês são muito importantes para a gente, né, saiba que cada um de vocês, quando a gente sabe o que vocês positivaram, ou que vocês estão internados, ou que vocês tiveram algum atendimento, a gente se preocupa com vocês, e a gente torce por vocês e a gente luta, né, para que você possa estar se recuperando. Então, eu quero aqui agradecer a cada um, que Deus possa abençoar vocês, iluminar. Peço a cada um de vocês oração, né, independentemente da sua religião, né, reze, ore, peça a Deus, né, porque eu vou ser sincera a vocês, tem momentos que a medicina ela não age mais, né, só Deus, né, para fazer um milagre, iluminar, né, e mudar aquela realidade. Então, vamos confiar, vamos ter fé, né, que a gente vai vencer. E a gente consegue vencer tudo isso se nós estivermos juntos, né, todos lutando em prol da população do nosso município. Então, conte conosco, se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente vai estar aqui novamente com vocês e durante a semana pode entrar em contato com o nosso Telemedicina, como também por meio das nossas redes sociais que a gente está à disposição de vocês. Grande abraço e boa noite a todos.